Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que nem tudo que a mídia te mostra é real. Muitas vezes existe uma maquiagem para que você não saiba sobre o verdadeiro interesse, o verdadeiro conflito da guerra, tá? Principalmente quando a gente fala aqui no canal sobre ufologia, arqueologia proibida, e você verá até onde vai a toca do coelho. Então tem uma notícia para trazer para vocês, e essa notícia se conecta à história de que a elite mundial está construindo túneis subterrâneos na Europa e estava utilizando a Ucrânia, fazendo túneis subterrâneos, e já estava chegando na divisa da Rússia. E aí, basicamente, o Vladimir Putin, ele começou a descabelar ali o palhaço, literalmente, de raiva, contra todos esses globalistas querendo fazer túneis subterrâneos debaixo aí, da sua região, do país da Rússia. Então nós vamos falar sobre essa teoria, nós vamos falar sobre relatos de pessoas de renomes, pessoas com prêmios Nobel, com pós-doutorado, alegando que sim, existem extraterrestres debaixo da Terra e o sistema tenta ocultar de você. Nós vamos falar sobre isso, tá? Mas claro, antes de iniciar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui para vocês, uma coisa que eu acho importante. Muitas pessoas têm me perguntado as principais informações que saíram aqui do YouTube, Principalmente esse estilo de conteúdo aqui que eu já publicava, no Seja Membro. Por exemplo, eu não posso nem falar isso aqui, tá? Isso aqui você encontra no conteúdo premium, ok? Só queria deixar isso bem claro para vocês. Se você é aluno do conteúdo premium, você vai ter essas aulas aqui para você e o meu contato pessoal para te orientar, tá? Então quem quiser participar vai ter essas aulas. É extremamente importante você aprender sobre isso. Dá um pause aí para você ver, tá? Sobre essas aulas. E tem vídeos, A gente tem vídeos que falam sobre esse assunto. Deixa eu voltar aqui uma aula aqui. E basicamente, tá? É muita informação para a gente poder falar. Então tem muita coisa interessante que eu não posso ficar falando abertamente aqui mais, tá? É entre quatro paredes. Se você dá valor a esse tipo de conhecimento, lá no conteúdo premium você tem acesso a essa informação. Todos os meus cursos, conteúdo de empreendedorismo, medicina natural, para você não mais adoecer, você aprender a fazer compostos que vão realmente impedir com que você adoeça, tá? E também, importantíssimo você ter pelo menos uma noção sobre o Bitcoin. Quem quiser, tem links aí na descrição, tá bom? Pois bem, falando agora, uma coisa que é muito importante, e isso aqui se liga à Ucrânia, tá? Que é basicamente o seguinte, a agenda alienígena e suas bases subterrâneas. Eu já sabia disso aqui há pelo menos 5 anos, mas vinculado à Ucrânia é a primeira vez, tá? Olha só, nas profundezas do centro-norte do Novo México, fica a pacata cidadezinha de Dulce. Dulce está localizada na Archuela Mesa, na fronteira do Colorado, ok? Novo México. E é o lar de cerca de 3 mil moradores e é capital da nação Jicaralha Apache. Olha que coisa interessante. Você tem uma cidadezinha pequena. Você sabe o que é uma cidade de 3 mil habitantes? Primeira pergunta que eu faço para você, telespectador que me assiste. Você sabe o que é uma cidade de 3 mil habitantes? Uma cidade de 3 mil habitantes, meu irmão, você só vê a palha voando assim, ó. Parece faroeste, não tem ninguém morando ali. Uma cidade comum, tem 200 mil habitantes. Imagina 3, é pouquíssimas pessoas. Agora, faz algum sentido para você ter uma base militar? Uma base militar secreta numa cidade de 3 mil habitantes? Faz algum sentido para você? Pois bem, tá percebendo que o contexto não se encaixa? Para que uma base militar numa cidade de 3 mil habitantes? Você vai entender agora o porquê. Vamos continuar. Por mais perto e insignificante que esse local remoto possa parecer, tornou-se centro da controvérsia dos anos 80. O físico e inventor Paul Benezensky afirma ter descoberto uma base subterrânea ocupada por extraterrestres perto de Dulce. Cara, eu trouxe aqui uma operação militar onde participou a CIA, aquela SEA, tá? Aquele grupo lá de operações especiais dos Estados Unidos, e um soldado brasileiro de alta patente, confrontando esses seres no subterrâneo, Eu trouxe esse relato aqui no canal, depois você vasculha que você vai encontrar, foi esse ano ainda que eu trouxe, tá? E aí, basicamente, é evidente, com satélites, com Google Earth,
as pessoas começam a usar parâmetros para analisar o que está debaixo da terra, né? E é óbvio que os caras já estavam escavando há muito tempo. Essas máquinas que você vê de escavação, estão escavando para fazer túneis, para fazer transporte público mais rápido. Não é que você acredita mesmo? Para 3 mil pessoas. Transporte público, usar uma máquina de escavação multibilionária, isso aqui, meu irmão, é movido no mínimo a diesel ou fissão nuclear, porque para mover um trambolho desse, gasolina não vai. Isso aí deve gastar em média, 1 tonelada, ou pelo menos 1.000 litros de diesel por hora, no mínimo. E eu tô sendo bem generoso, porque eu acho que é por segundo isso aí. Então, assim, é um custo para esse trambolho rodar, chega a ser mais de 2, 3 milhões de dólares por dia para esse negócio rodar. Para quê? Para atender 3 mil pessoas? Faça uma pergunta para mim, faz algum sentido? Começa a encaixar as peças do tabuleiro. Ele também afirmou que os extraterrestres estavam envolvidos no desenvolvimento de tecnologia avançada, incluindo manipulação genética. Mas é claro, quantas vezes que eu não falo deuses mesopotâmicos, DNA, quantas vezes que eu não falo que esses extraterrestres estão manipulando o DNA? Quantas vezes a gente não vê essas imagens aparecendo de uma árvore genealógica de DNA e híbridos e nefilins mexendo no DNA humano, aqueles deuses com uma pinha na mão? Pois é, eles estão mexendo no DNA humano. Isso aqui já não é novo, ó. Olha só essa imagem aqui, ó. Então você vê, né, esses antigos faraós, esses sumérios, esses praticamente deuses mesopotâmicos, a cultura de Maia, Teotihuacan, Inca, Azteca, todos eles, ó, isso aqui é a árvore genealógica do DNA. E você vê o tempo todo eles modificando o DNA humano, modificando, e olha lá, a pinha na mão. Eles usam um aparelho, que ao meu parecer parece um aparelho de teletransporte, olha só, tem um relógio de teletransporte, né? Tem um aparelho de teletransporte, ou pelo menos um aparelho dimensional, e você vê uma pinha na mão, né? E quando você analisa o contexto, eles estão, ó, esse ser com a pinha na mão, eles estão modificando o DNA do ser humano. Então isso aqui não me surpreende, ó. Eles estão trabalhando com manipulação genética. É aquilo que eu falei, o ser humano começou com 60 metros de altura. Se você não acredita nisso, pelo menos leia os contos judaicos. Leia os contos que são místicos lá dos gregos antigos. Escute a história dos índios, onde praticamente os seres humanos eram muito maior. Por exemplo, existe um conto judaico que fala que Adão e Eva tinham 60 metros de altura, sangue real, não envelhecia. E foi acontecendo coisas na Terra onde a raça humana se envergou para o mal e começou o processo de hibridização, onde originou centauros, sereias, toda essa loucura que você conhece, híbridos. E aí Deus mandou o dilúvio, né? E com isso o ser humano já foi uma mudança genética ali. Então o tempo todo a humanidade está sendo mudada geneticamente. A própria Bíblia fala sobre terapia genética, a própria Bíblia fala sobre isso. Quando você analisa Gênesis 6, fala: os santos sentinelas, enamorados das mulheres, deram origem a gigantes. Eu vou colocar aqui Gênesis 6, tá? Só para a gente poder pegar, para você poder aprender, para você não falar assim, o cara está exagerando, né? E aconteceu que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, tradução isso aqui é anjo, tá? Não existe anja, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Ou seja, anjo, o que é um anjo? É um ser que nasceu fora da terra, logo extraterrestre. Tudo que nasce fora da terra é um extraterrestre. Então, extraterrestres se relacionando com mulheres. E nisso lhe nasceram, né, filhos, que são híbridos entre aliens, que são anjos, e mulheres, né? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Essa parte aqui, 120 anos, foi adulterada, tá? Não convém explicar isso aqui agora, mas 120 anos é cada vez que o mundo é resetado, alguém vem na Bíblia e altera a idade.
tá? Por exemplo, em Tartária, a Bíblia de Tartária fala que por causa da maldade do ser humano, o meu espírito não contenderá com o ser humano 300 anos. Na nossa geração é 120, na próxima é 60. Tá entendendo? Mas, né, aí fala, havia gigantes naquela terra que já são híbridos. Deus não criou gigantes. Então, basicamente, a própria Bíblia fala sobre terapia genética, extraterrestres e hibridização. A própria Bíblia fala. Ou você acha que foi o R.R. Soares que fundou a Bíblia? Que aquilo que você vê na sua igreja é a profunda e sigela verdade? Não é, meu irmão. Estou muito inferior a isso, tá? Então, basicamente, eles alteram o DNA o tempo todo do ser humano e alguns contos judaicos nos mostram que a altura de Adão e Eva é a mesma altura da cidade de Jerusalém, quando é medida. Então, teve profetas bíblicos, por exemplo, quando você pega a história de Metatron, por exemplo, é uma história judaica, não é uma história cristã, ok? Metatron é uma história judaica. Você vê a medição da cidade de Jerusalém, ela tem 60 metros de altura a sua parede, que é a altura dos anjos, que é a altura, né, dos seres humanos, do passado. Então, praticamente, os seres humanos tinham 60 metros. Hoje você tem 1,80, 1,70, 1,60, 1,90. Agora, por que você tem esse tamanho se você tinha 60? Terapia genética. Você está olhando agora para os anjos caídos modificando o DNA. E isso se conclui, né, com essas informações sobre físicos, caras com PhD falando sobre o assunto. Ó. Eles, né, têm tecnologia avançada, óbvio que anjo tem tecnologia avançada, e fizeram mutação genética. E seu plano, de acordo com os teóricos, né, da Parará Pururu Conspiração, é controlar o governo e obter o controle final da Terra, por meio de uma nova ordem Parará Pururu mundial. Oh, mas será que não é exagero? Será que é exagero? Quantas vezes no Fórum Econômico Mundial não se falou na necessidade de criar uma nova ordem? Quantas vezes o Biden não falou na necessidade de criar uma nova ordem? Será que é exagero mesmo? E você pode olhar os egípcios, por exemplo, vamos lá, Roma, Egito Antigo e Babilônia. São 3 grandes impérios que tentaram dominar o mundo. Por exemplo, a Torre de Babel, Deus falou assim, vamos misturar a língua desses povos para que o povo não se torne escravo. Egito foi a mesma história. Então, assim, quantas vezes eles não tentaram escravizar a humanidade inteira e Deus foi lá e interviu, não é verdade? Então você vê que essa história de dominar a Terra não é algo novo, é algo bem antigo. Eles querem realmente comandar a tua própria vida, meu irmão. Até dizer para você a quantidade de papel higiênico que você tem que usar. Nós temos um vídeo, é um vídeo antigo, eu já trouxe nesse canal alguns anos atrás, mas mostrando para as pessoas, basicamente, a estrutura dos túneis subterrâneos. Ó. Olha só, isso aqui são os túneis subterrâneos que estão alastrados pelo mundo inteiro. Você tem túneis subterrâneos atravessando o Atlântico, atravessando o mar, conectando Estados Unidos, Brasil, tudo quanto é canto, Japão, né? E olha que coisa interessante, tem um caminhão levando algum tipo de material para esses túneis. Olha só, ele entra para uma contenção dentro da montanha e ele vai guiando o caminhão dele. Ó. E dentro lá da primeira superfície, você vê aqui, ó, olha só o cara gravando, olha a estrutura subterrânea que existe nos Estados Unidos. Então não é algo novo. E você vê, olha lá, os caras, né, entrando em cavernas, ó, olha para você ver, em cavernas no subterrâneo, meu irmão. Olha para você ver o nível da caverna. Ela é funda mesmo. E o mais interessante de tudo é que a ficção, ela imita a realidade. Quantas vezes você não vê, por exemplo, tem um filme chamado Godzilla vs King Kong que mostra esses túneis subterrâneos sendo usados pela elite mundial, né, e por esses seres extraterrestres, extradimensionais, né? E as pessoas acham que é brincadeira, né, falando sobre isso. E olha que coisa interessante, isso aqui é um GIF, né? Mas olha só, existem esses túneis subterrâneos, eles se comportam mais ou menos dessa forma, utiliza-se uma tecnologia chamada gravitron, ok? Essa tecnologia hoje ela é usada no micro-ondas, mas ela é muito superior a isso, ela anula a gravidade, ok? E é utilizada para percorrer grandes distâncias, né, sem que você vire aí bater, né, de presunto, tá bom? Então ele anula a gravidade para que você possa acelerar numa alta velocidade sem o que está lá dentro, né, na inércia, ser obstruído.
Então, olha a velocidade que as coisas se correm lá, ó. Tá vendo? Isso é chamado Gravitron, né? Isso apareceu no filme King Kong vs Godzilla. No anime chamado New Genesis Evangelion também apareceu, isso foi na década de 90, meados dos anos 2000. É um anime japonês que fala sobre ativação de pirâmides, bases subterrâneas. Você vê o tempo todo falando sobre bases subterrâneas. No próprio anime New Genesis Evangelion, a humanidade lutando contra Nephilims, contra gigantes e anjos caídos, que eles tiveram que se refugiar nas cavernas. E quantas vezes que nós não vimos falar, por exemplo, sobre índios Apache, Cherokees, entre outras culturas, falando que a origem deles vieram do subterrâneo. Quantas vezes que eu não trouxe reportagem de índios aqui, relatando sobre os antigos astronautas ou deuses do antigo. Então, o mais interessante é isso, ó. Você vê que tem algo por trás. E aí, o que está acontecendo, o que está circulando aí na internet, é que os caras estão expandindo essas bases subterrâneas e o Putin, ele não quer essas bases no território dele. E aí ele começou esses grandes confrontos, né, para falar, ó, aqui vocês não entram. Por exemplo, esses túneis, eles estão embaixo do Brasil também. De São Paulo também existe, tá? Então, basicamente, o que acaba acontecendo é que você não é dono nem do seu próprio país. Você não tem autoridade nem soberania no seu próprio país. E logo, você não tem sanção nenhuma, né? Porque os caras podem brotar de baixo para cima. E aí você vê os caras falando, ó. Surgiram histórias sobre uma aliança indesejada entre humanos e habitantes da base de Dulce. Aquilo que eu falei. No meio do México, uma cidadezinha pacata de 3 mil habitantes e uma base nuclear, uma base militar imensa. Dentro dessa base militar, você vê caminhoneiros enfiando o caminhão dentro desses túneis. Você quer mais o que para acreditar, meu irmão? Quer que o Papaléguas noticie para você aqui? E aí, olha só, surgem histórias sobre uma aliança indesejada entre humanos e habitantes da base Dulce, que inclui laços com o governo sombrio, né, que eu não posso falar a tradução correta aqui, por meio de sociedades secretas, né? E aí tem várias sociedades secretas. Se não me falha a memória, são mais de 30, tá? O que todo mundo conhece é essa aqui, ó. O que todo mundo conhece é só essa aqui, ó. Essa aqui é o que todo mundo conhece. No máximo essa aqui também. Mas existem mais de 30, tá? Então são muitas. Meu, nem adianta você falar que uma única sociedade secreta é detentora do conhecimento, porque existem tantas outras, tá? Dulce é o único lugar do mundo onde se acredita que existem bases subterrâneas, né? E aí isso se conclui com isso aqui, ó, Hollow Earth Map, que você vê o quê? O mapa, né, da Terra Oca com várias entradas, vários lugares de entrada. Então você vê aqui, ó, em Foz do Iguaçu tem uma entrada subterrânea, né, porque você conecta no mundo inteiro. Em Mato Grosso do Sul, em Manaus, tem entrada subterrânea, ok? Aquela esfinge no Rio de Janeiro também tem uma base subterrânea. Então você vê o tempo todo os caras falando que existem bases subterrâneas no mundo inteiro. Inclusive os budistas falavam, do Tibete falavam, que Shambhala não ficava nem na terra, ficava no subterrâneo. Então você vê o quê? Todos eles falando, né, que existem bases subterrâneas na Terra, que elas se conectam e você consegue se deslocar por lá. Culturas como os maias, os guerreiros, que eram considerados os pajés de tribos, eles tinham que passar por uma prova. Eles tinham que adentrar nas cavernas e resgatar um tesouro que tivesse no subsolo da Terra. Aquele índio que conseguisse resgatar esse tesouro seria considerado, né, o pajé da tribo, o cara que teria o culhão para governar aquele povo, aquela cultura, tá? Então o tempo todo falando, olha só, a mitologia é a nossa verdadeira história, é aquilo que eu falo. Você pega culturas grego-romanas, cultura dos índios, culturas ancestrais, Tartária, pega relatos de pessoas sazonais. Você vai analisando a história, todas elas se encaixam, né? Inclusive a própria Bíblia se encaixa nesse padrão. A única coisa que não se encaixa nesse padrão é a ciência atual. Porque a ciência atual fala que você veio do macaco. Não, você veio do macaco, foi uma evolução das espécies. Aí tem um baita disco voador no espaço, você vai acreditar em macaco? Eu não.
Eu me recuso a acreditar em macaco. Então, basicamente, né, eu tenho certeza que foi criação divina. Agora, os anjos caídos, eles também moram na Terra. E eles fazem um inferno na Terra para tentar nos escravizar. É essa a minha opinião, tá? Os mitólogos tradicionais afirmam que os deuses que encontramos nos mitos representam as forças da natureza ou a criação da imaginação vívida de alguém. Só que, na verdade, não é criação nem imaginação, eles existem. Como isso dito, a mitologia apoia essas alegações aparentemente estranhas, histórias de reinos subterrâneos ocupados pelos deuses permeiam a mitologia. Dependendo da cultura, foi chamado de Hades, Tártaro, Xibalba, Duat, Patala e Inferno. Olha que coisa interessante. Bíblia, Inferno. Xibalba, eu acho que isso aqui tem a ver com a cultura, ou é a cultura matriz africana, se não me falha a memória. Shambhala é a cultura que não está escrito aqui, mas é a cultura dos budistas. O Tártaro é a cultura dos gregos. O Hades é a cultura dos romanos, se não me falha a memória. Essas outras aqui eu não sei o que é. O mundo inteiro falando sobre essas vivências no subsolo da Terra. Todas essas grandes culturas falando. E olha o que essas culturas falam. Essas são as casas dos deuses. E você acha que esses seres, eles simplesmente são seres tribais? São seres que ficam tocando tambor? Que ficam fazendo... esses seres têm discos voadores, eles são completamente tecnológicos, tá? E você vê que eles estavam alterando o DNA humano, ó, cabeça de ser humano, corpo de leão e asa de águia. É o que esses seres estavam criando no passado. E você vê as tecnologias do passado. O tempo todo, as máquinas utilizavam um certo tipo de aparelho para se locomover. Tá vendo? Um certo tipo de aparelho para se locomover. É um tipo de máquina que os maias usavam para acessar o subsolo da Terra. Então, assim, olha para você ver, estátuas antigas com asas, capacetes. E você acha que esses seres não tinham grande tecnologia? É óbvio que tinham tecnologia. Mas é mais do que óbvio que tinham tecnologia. As pessoas é que se recusam a acreditar. Então, o passado se tornou presente de novo, tá? Esses seres, eles alteram o DNA humano e inúmeras vezes, tá bom? E eu vou falar sobre isso aqui, sobre a Ucrânia e a Rússia, né? E principalmente porque existe uma história que essa expansão de túneis subterrâneos, né? Ela estava chegando aqui na Rússia, tá? Chegando na Rússia. E tanto a Rússia quanto a China, elas não desejam que os globalistas tenham acesso ao seu país de forma subterrânea. Por exemplo, eu não sei se você sabe, eu preciso explicar isso aqui para vocês. Os satélites americanos não passam no território chinês. Eu não sei se você não sabia dessa informação, mas a China proibiu qualquer satélite da Europa americano, inclusive o Elon Musk passou durante um dia o satélite americano do Elon Musk e já foi avisado a China que a próxima vez que passasse iria ser derrubado. Então eles não querem, né, que invada o território deles pelo céu e muito menos pelo subterrâneo. E a Rússia está tomando as mesmas medidas. É o que eu falei, existem 3 superpotências mundiais que querem dominar esse mundo. Os globalistas, que estão com os alienígenas, os comunistas, que são seres humanos malvados por natureza, geralmente casares, alguma coisa bem malvada, que desejam dominar o mundo e escravizar a humanidade também. E você tem a história da religião que destrói o homem, principalmente a cultura islã. Tem uma porrada de religião, mas ela, né, o objetivo dela é dominar o mundo também, multiplicando os seres humanos. Enquanto no Canadá, a cada 3 casamentos no Canadá, gera-se um filho, no Islã, a cada 1 casamento se gera-se 10. Então, em questão de 30 anos, vai ter mais pessoas do Islã no mundo do que espalhadas no mundo do que... Então, assim, eles estão querendo dominar mesmo. São 3 grandes potências tentando dominar o mundo, né? É uma disputa de 3 grandes reis tentando dominar o mundo. E aí, é evidente, a Rússia também está adotando medidas drásticas, né? Isso especulando, para que não venha a ter essas bases subterrâneas debaixo aqui do país deles. E você vê que essa história de Gravitron é uma coisa que é contada em filmes, mas que realmente faz jus à verdade. Que de duas uma, ou é real, ou os caras estão tentando tornar real. Porque é um dos dois, meu irmão. E você vê, né, que basicamente são essas naves que atravessam esses túneis aí,
Tá lá embaixo. E quantas vezes que eu não falei aqui dos índios Cherokees sobrevivendo, os Apaches, eu trouxe uma história do povo das estrelas, né? Que fala que eles sobreviveram à inversão magnética se abrigando no subsolo da Terra, né? Então, só para você ver mais ou menos a questão aí. A entrada pode aparecer aberta, né, de uma só vez, e depois desaparecer de uma vista completa e instantaneamente. É aquilo, meu irmão. Eles conseguem atomicamente juntar uma pedra na outra e você nem sabe que aquilo ali é um portal, é uma porta. Eles têm tecnologia para isso. Se os caras têm tecnologia de teletransporte, você não acha que não teria tecnologia de camuflagem, não? Aí fala, os habitantes desses reinos subterrâneos não desejam ser visitados por companhias indesejadas ou inesperadas, que é aquilo que eu falei para vocês do conflito que teve, que foi um brasileiro, os soldados da CIA, e eles basicamente batalharam, né? Foi lá no Amazonas, batalharam contra esses seres aí. Mas o acesso era concedido a indivíduos selecionados. Então, somente o topo do topo do topo do topo da elite mundial, o topo do topo, tem acesso a essas bases, tá? Aí fala, de acordo com textos antigos, a entrada do submundo era tudo menos fácil. Aí fala, os maias, né, por exemplo, descreve o caminho percorrido pelos irmãos heróis, né? E fala, né, que era uma descida íngreme para a casa dos senhores, né, de Shibábua, e os muitos desafios que eles teriam que enfrentar. Fala sobre os livros dos egípcios, por exemplo, as pirâmides do Egito, não sei se você sabe, elas não são tumbas. Coloca na sua cabeça, tenta entender, coloca na sua cabeça, que segundo a arqueologia tradicional, as pirâmides do Egito não foram construídas em 60 anos, mas sim em 1000 anos. A arqueologia tradicional. Quem viveria 1000 anos para poder construir sua própria tumba desde o seu nascimento? Não faz o menor sentido. Então, as pirâmides do Egito, evidentemente, elas servem como refúgio para alguma coisa. E principalmente elas são bases subterrâneas. Isso é contado, é explicado. E aí eles falam sobre coisas, por exemplo, os egípcios têm esses livros também que dão acesso a subterrâneo, né? E você vai vendo, ó, os deuses subterrâneos, os domínios subterrâneos dos deuses são descritos como cheios de casas ou vastos salões onde milhares de indivíduos poderiam se reunir. Quantas vezes eu não falei aqui sobre a viagem do almirante Richard Burns lá, ó, que viajou ao Hollow Earth, escreveu um livro falando sobre a viagem dele, encontrou com esses seres aí, e vai falando. Ela é narrada por isso. Né? E ele vai falando, escrevendo semelhantes casas subterrâneas, e você vai vendo sobre isso aí, ó. Né? E tem até uma estrutura falando sobre isso. Os índios Apaches relataram que seus ancestrais se refugiaram nesses túneis antigos durante o desastre cataclísmico na Terra, que é a inversão magnética. De tempos em tempos eles fazem uma limpa aqui na Terra. Ou Deus faz, ou esses anjos caídos fazem. Alguém faz uma limpa aqui na Terra. E aí, basicamente, os índios Apaches sobreviveram. Eu falei sobre o povo das estrelas, que eles sobreviveram assim também. E é muita informação. Havia criaturas nos quais eram combinados os membros de todas as espécies de animais. Ou seja, eles vão hibridizando os seres humanos. Hibridizando seres humanos com animais. Ser humano com cabeça de cachorro, ser humano com cabeça de águia. Eles vão hibridizando os seres humanos, ó. Vão criando esses seres híbridos, né? Para fazer, atentar contra a ira de Deus. Porque foi graças à hibridização que despertou o dilúvio, né? A ira de Deus assoou sobre todos eles. Então você vê que eles estão o tempo todo modificando o DNA humano. E aí nós temos, né, uma representação dessas bases subterrâneas, desses túneis. A gente sabe, óbvio, que eles têm essa tecnologia para perfurar, que tem essas filmagens aí, ó, de caminhões no meio do lugar fudido no México, 3.000 habitantes, uma base militar do lado e túneis subterrâneos, né? E você vê que tem alguma coisa por trás. E aí surge a ideia do quê? Que eles estavam expandindo essas bases para a Rússia também, só que aí o Vladimir Putin não queria não, tá? E aí começou esse grande interesse aí. Então existem o tempo todo, ó. Você vê que aqui, ó, no Brasil tem 3, ó. Só no Brasil aqui tem 3. Então no mundo inteiro é comentado sobre esses assuntos aqui. Inclusive, olha só, Cosmologic Enoch. Eu vou falar isso aqui para você poder entender, mas é retratado, a humanidade ela é retratada como vários. Existem 7 terras, inclusive, olha aqui, ó. A Bíblia, o pessoal acha que a pessoa não entende a Bíblia.
A pessoa que lê a Bíblia, ela não entende, ela não procura a fundo. A própria Bíblia fala, eu vou aumentar essa imagem para você poder ver, a própria Bíblia fala sobre o formato da Terra. Só que é importante a gente retratar isso aqui, que existem, deixando bem claro aqui, provavelmente essa imagem, eu vou ter que reduzir um pouco a imagem, que deve aparecer minha imagem de fundo, 7 earths, 7 terras. Eu preciso que você entenda que o universo é plasmático. Plasma é o estágio original de todas as matérias. Nenhum composto químico, biológico, molecular ou atômico consegue sobreviver no impulso elétrico do plasma. Tudo volta para o estado original. E aí, basicamente, nós temos aqui descrições de povos antigos, por exemplo, cultura islâmica, onde o Islã está envolvido Moisés, Abraão e Enoque, tá bom? Você tem cultura dos hebreus, cultura judaica, cultura cristã, a cultura dos hindus também, tá? E ambos falando sobre outras existências. Por exemplo, a cultura hinduísta, ela fala sobre vários outros planetas que você acessa de forma subterrânea e que você vai acessando tanto para cima quanto para baixo. E uma grande árvore no seu centro, tá? E você vê basicamente a cultura, tanto da cultura islã quanto a cultura hebreia, falando sobre esses outros planetas também, né? As pessoas falam assim, isso é um pouco de exagero, você acreditar em tribo, você acreditar em cultura antiga. Hoje nós temos satélites. Meu irmão, eu acredito nos antepassados. Eu sou o cara que acredita nos antepassados, nos índios. Eu prefiro acreditar em índio. Cada um faz a sua escolha. Enquanto livres, eu escolho, né, os povos antigos, que têm conhecimento para passar. Ou você acha que eu vou... Como é que está o jovem hoje em dia? Ele é um exemplo de pessoa a ser seguida? Não. Ou seja, a ciência fracassou, porque transformou, hoje em dia, o que se nasce hoje em dia é criança... Mas o quê? É criancinha mimada. Então, eu prefiro muito mais os antigos, a história dos antigos, né? E você vê o tempo todo, os egípcios, os nórdicos, os hinduístas, os maias, os incas, os navarros, os hebreus, né? E somente a NASA em formatos diferentes, né? Somente a NASA. Culturas ancestrais falando sobre como era o mundo no passado, né? O tempo todo falando, inclusive a cultura de Ig-Brasil, né? Você pega, por exemplo, a cultura chinesa, a cultura celta, os sumérios, os africanos, os romanos, até mesmo esses caras aqui dessa seita secreta que tem entupida no mundo inteiro. Todo mundo, né, fala do mesmo formato da Terra, mas somente a NASA é essa coisa estranha. Então assim, para mim é aquilo que eu falo. Eu prefiro acreditar na cultura antiga, tá? Mas cada um acredita naquilo que quiser, né, meu irmão? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. E aí, o que está circulando de história é que esses caras estão querendo, né, criar mais túneis, aproximação com a Rússia. E aí, meu irmão, com túneis subterrâneos chegando próximo da Rússia, fica fácil deslocar armamento nuclear, fica fácil você sobrepujar uma nação inteira. E os russos não querem isso. Não só os russos, como os chineses também não querem isso, né? Então, Rússia e China são duas grandes potências que se unem para dominar o mundo. E é evidente que eles não vão entregar o seu poder de mão beijada. Né? É evidente, claro que não. Então, nós estamos vendo essas coisas aí acontecendo, tá? Inclusive, a própria China já criou um sol artificial. Se um dia o sol falhar, eles têm um sol artificial dele. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, ó. China cria sol artificial. Só mostrar aqui para vocês, olha só. Para você entender o nível que os chineses estão, meu irmão, só para você entender. Ó, China cria, reportagem do R7, tá? China cria sol artificial, 5 vezes mais quente que o real. Meu irmão, a própria China escute bem o que eu estou lhe falando. A China tem a capacidade de criar um sol. Esse é o nível tecnológico que a China tem e ela declarou isso publicamente. Imagina o nível tecnológico que a China não tem por debaixo dos panos. Tá entendendo o nível? Então são essas três grandes potências tentando dominar o mundo aí. E essas bases secretas, né, como a base Dulce, por exemplo, né, são bases que se conectam com o mundo todo. E é evidente que para os globalistas eles querem
ter livre acesso à Rússia e China. Só que aí, aquilo que eu falo, Islã, comunismo e globalismo são três grandes potências que lutam pelo controle da elite do mundo inteiro, cara. É basicamente o que eles tentam fazer aí, tá bom? Bom, quem quiser conhecer o meu trabalho, aprender sobre esses assuntos aqui, ó, assuntos que não dá para falar abertamente. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links na descrição. Você vai ter o meu contato pessoal, né? Nós vamos trocar uma ideia. É muito importante você aprender a remover essas coisas. É importante você saber que o Criador dos céus e da terra, ele criou compostos que são capazes de remover isso daí. Quem quiser saber, né, sobre esses compostos, e principalmente isso aqui também, tem links aí na descrição, tenho certeza, são vídeos que eu ensino para as pessoas, né, mostro exatamente como funciona e não tenho vergonha nenhuma de ensinar isso via telefone para as pessoas. É importante por questão até mesmo de sobrevivência. Então tudo isso aqui eu falo no conteúdo premium, tem links aí na descrição. Você vai ter o meu conteúdo empreendedor, vai aprender sobre Bitcoin, mesmo que você não queira investir, pelo menos você vai aprender sobre Bitcoin, vai aprender sobre o meu conteúdo empreendedor, vai aprender sobre todos os meus cursos, medicina natural, que eu acabei de falar aqui, e ainda vai ter o meu contato pessoal, por mais de 1 ano, o meu contato pessoal. Quem quiser conhecer, tem links na descrição, você vai ser super bem-vindo a aprender a desatar essas amarras do sistema. Ou será que o preço das coisas está um preço maravilhoso? Como é que está o preço da gasolina? Você vai continuar sendo assalariado mesmo? Você vai ser esmagado por esses tiranos mesmo? Bom, fica a sua escolha, tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Fique na paz.